Estamos de volta. Seria possível equilibrar as contas públicas sem congelar o investimento em direitos sociais por 2 décadas, como propõe a PEC 241? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Cristina Reis, economista, professora de Relações Internacionais da UFABC, e Salomão Ximenes, professor de Direito e Políticas Públicas da UFABC e integrante da Ação Educativa. Eu vou retomar a nossa conversa aqui, já botando outros internautas que nos mandaram questões no papo e mantendo a conversa no campo tributário, né? Cristina tinha terminado o primeiro bloco falando da questão tributária, né? Da estrutura do nosso sistema tributário, que é absolutamente regressivo. A gente tem um sistema tributário, além de muito complexo, muito injusto, porque produz desigualdade, né? O Alexandre Cruz pergunta o seguinte: diante dessa proposta de PEC, a CPMF não seria menos pior? Bom, olha lá, são duas coisas diferentes, tá? A ideia da CPMF voltar foi aventada, inclusive, antes aí, já no mandato da Dilma, né? E é um imposto sobre a movimentação financeira e que supostamente pega principalmente as atividades de grandes grupos e das empresas e tem um retorno tributário rápido para o governo, mas o que a gente está falando aqui é mais radical, assim, de uma reforma tributária efetiva e uma revisão para começar das desonerações praticadas, desonerações para a indústria, sobretudo, de imposto sobre a produção industrial, praticadas aí no governo Dilma e que continuam e que é aí são as grandes responsáveis pela queda na receita. Além disso... Portanto, pelo aumento do déficit fiscal, né? Isso, perdão. E além disso, tem a questão também da regressividade, né, dos tributos, ou seja, quem é mais pobre acaba pagando mais em relação à sua renda do que os ricos. Tem a questão da sonegação no Brasil, que ainda é muito grande, deveriam se criar instrumentos de combate à sonegação. Só para dar um exemplo simples, porque essa conversa técnica muitas vezes é difícil, né? Imagina o seguinte, o sistema regressivo, parte da tributação, importante tributação no Brasil, tributa o consumo, tá certo? E quando você compra um refrigerante, quando você compra um pão, não importa se você ganha um salário mínimo ou R$1 milhão por mês, você paga exatamente o mesmo imposto, certo? Se puder, talvez... Pode, deve. Só para eu concluir aqui, então, todo o consumo é tributado de maneira equivalente para quem consome, tá certo? E a renda não é tributada de maneira equivalente. A renda é mais tributada para a classe média e para as classes médias e baixas do que para aqueles que ganham mais. Eu ia complementar nesse sentido para ajudar também os telespectadores a entenderem esse debate no sentido de que, olha, a tributação ela pode acontecer de 3 formas, com 3 mecanismos, né? A tributação sobre serviços e sobre consumo, né? É um tipo de tributação. Tributação sobre renda e tributação sobre patrimônio, né? O debate, qualquer discussão sobre sistema tributário, justiça tributária, precisa olhar para cada um desses tipos de tributação de forma separada. Porque dizer que, olha, o Brasil tem uma alta taxa tributária, que é impossível aumentar a tributação no nosso país. Isso foi utilizado, inclusive, do ponto de vista ideológico, como forma de justificar a proposição da PEC 241, isso é uma enganação, no fundo, né? Ou seja, o fato da carga tributária... Primeiro, a carga tributária brasileira não é das mais altas do mundo. Mas ainda que fosse, né? Ainda que houvesse uma decisão da sociedade brasileira de que nós não devemos ultrapassar o limite de 33% ou 34% do PIB de cobrança de tributos... Que é o que temos hoje. Que é o que temos hoje. Para dizer que países, por exemplo, que têm um nível de bem-estar social mais elevado, como a França tributa 45% do PIB... Muitos países europeus que asseguram acesso à educação, à saúde, à seguridade social universal para a população, tributam acima de 50% do PIB. Mas ainda que a população brasileira chegasse a esse limite de 34%, há toda uma discussão sobre quem paga essa conta. E aí o que os estudos comparativos mostram é que o Brasil é o campeão mundial dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento em tributação sobre consumo e serviço. E aí é isso que você levanta muito bem.
Assim, o saco de arroz, o saco de feijão, o óleo, o iogurte que o trabalhador, que a classe média compra no supermercado, é tributado da mesma forma para a classe média, para os trabalhadores, do que é para as classes mais altas. Uhum. Por outro lado, nós estamos entre os últimos colocados sempre em tributação sobre a renda, ou seja, a tributação, imposto de renda, por exemplo, a nossa alíquota ela é indiferenciada acima de um patamar relativamente baixo, né? Passou de 4, 5 mil reais, todo mundo paga a mesma alíquota. Então, um trabalhador, professor que recebe 6 mil reais, paga a mesma alíquota de imposto de renda, sei lá, de um jogador de futebol que recebe um salário mensal de 200 mil reais. De um executivo de uma grande empresa, de um juiz. De um juiz, exatamente. Né? Exemplo melhor. Mais do que isso, nós somos o último colocado, segundo os comparativos da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em termos de tributação do patrimônio, né? E da propriedade, especificamente da propriedade, queria dizer. Então, o nosso imposto sobre herança praticamente inexiste. Né? E aqui não é uma discussão sobre capitalismo, socialismo, não se trata disso. Os Estados Unidos, que é o país mais liberal e capitalista do mundo, em alguns estados, a tributação sobre a propriedade, no caso, a tributação sobre herança, chega a 50%, 60% na transmissão da herança. Não, em outros estados onde é mais baixo, nunca é menos de 40%, né? Isso, nunca 40, é menos de 40%. No Brasil, nós temos, por lei, por definição legal, um teto de 8%. Então, praticamente existe imposto sobre herança nesse país, o que ajuda a reproduzir, inclusive, desigualdades e privilégios históricos no país. Mesmo a tributação sobre compra e venda de propriedade e intervivos deveria ser muito maior, levando em conta que essa é uma parcela da população, sobretudo aquela população com renda mais alta, que compra imóveis de mais de 1 milhão, por exemplo, que poderia ser muito mais tributada, né, sem nenhum tipo de prejuízo ao seu bem-estar, às suas condições de vida, de saúde, as possibilidades de lazer. Não haveria nenhum prejuízo para o exercício disso, apenas haveria uma maior possibilidade de distribuição de renda e do próprio acesso à propriedade no Brasil. Tá certo. O pessoal estava me falando aqui que o sonegômetro, que mede o grau de sonegação fiscal no Brasil, já acumula este ano algo em torno de 422 bilhões de reais em sonegação. Combater a sonegação também seria um modo de, por exemplo, fazer um ajuste fiscal que não recaísse no lombo dos trabalhadores, da população mais pobre. Né? Mas eu vou fazer mais perguntas aqui. Maria Isabel, e acho que agora dá para fazer algumas num bloco, para vocês dois responderem no conjunto aqui. Vamos ver se dá mesmo. Eu dei uma olhada rápida aqui, me pareceu. Vamos ver. Maria Isabel Arantes Ribeiro pergunta: 2 partidos não entraram com liminar contra essa PEC? É possível barrar? Essa é uma pergunta factual, não é essa ainda. Acho que dá para fazer bloco, são as que estão embaixo. Houve liminar, mas não foram concedidas pelo Supremo. Né? O que eu soube de uma liminar e que o ministro Barroso recusou. É importante só dizer que houve um pedido do PT e do PCdoB para suspender a tramitação, porque a Constituição é clara também, no sentido de proibir a tramitação de qualquer proposta tendente a violar direitos e garantias fundamentais. Na minha visão, essa é uma proposta que tende, de uma forma absolutamente radical, a violar esses direitos, mas o ministro Barroso, naquele momento, entendeu que não era o caso de uma intervenção do Judiciário no processo de decisão do Legislativo. Então, só para deixar claro também que não houve uma decisão do STF, ou sequer do ministro, sobre o mérito, né, no sentido de que a PEC é constitucional ou inconstitucional. Mas por exemplo, precisa ter a PEC aprovada como lei para o Judiciário poder se manifestar. A minha posição, inclusive, é que caberia ao STF suspender a tramitação, porque é flagrante a violação de preceitos constitucionais, como, por exemplo, a obrigação de gasto mínimo em educação e saúde. A PEC propõe relativizar essa que é uma garantia fundamental na Constituição. Mas o ministro optou, até por razões políticas, né, por não intervir nesse momento e, por exemplo, na sua decisão, ele não menciona educação e saúde. Então, muito provavelmente, esse tema voltará ao STF caso a PEC seja aprovada. O Supremo tem deixado algumas dúvidas, pelo menos em mim, sobre a sua capacidade de ser guardião da Constituição nos últimos tempos. Não sei porquê, talvez você que está nos assistindo saiba melhor do que eu, mas, de todo modo, algumas dúvidas, para mim, têm ficado. Tem mais perguntas aqui. Então, Paulo Batista pergunta:
reforma tributária, auditoria da dívida pública, repatriação do dinheiro enviado ilegalmente para o exterior e diminuição do custo dos parlamentares não seriam medidas mais eficientes e condizentes com a realidade brasileira? Rogério Matuque, meu amigo no Facebook, pergunta: como a PEC é notoriamente inconstitucional, há alguma medida legal que os cidadãos comuns possam tomar contra ela? É possível entrar na justiça contra essa PEC por iniciativa popular? O Jonatas Oliveira Serra: quais ações sociais devemos ter para mudar este ataque social que a PEC 241 representa? Propõe a favor do capital financeiro e bancário. Não seria viável uma auditoria da dívida ao invés da PEC? Como a austeridade proposta pela PEC 241 pode afetar os ciclos econômicos? Pode aumentar as desigualdades e afetar a economia nacional no longo prazo e aumentar a acumulação de capital em poucas mãos, que, aliás, já acumulam muito capital? Isso. Tá, eu vou começar então pela última. Essa é a visão que está em confronto, né, do ponto de vista técnico, sobre o papel aí dos gastos públicos. Então, na minha visão, a austeridade prejudica, sim, a trajetória de crescimento, da capacidade produtiva, da renda de um país e da riqueza total, na medida que os gastos públicos, eles alimentam, inclusive, os gastos privados. Tá? Um particular que eu queria fazer desde o início é com relação ao investimento público, tá? A atividade empresarial do governo. Petrobras e Eletrobras estão descontadas dessa conta fiscal, né? Mas existem outras empresas estatais e o investimento da administração pública, ele é crucial, inclusive, para aumentar a tal da competitividade, as condições de concorrência do setor privado. E aí, se a gente inclui também o investimento, né, que é considerado como gasto em educação e saúde, como elementos que ainda aumentam a capacidade produtiva da economia, na medida que as pessoas, né, isso só olhando pelo ponto de vista do mercado, que é um direito, né, mas para o próprio mercado é importante ter pessoas qualificadas, educadas, com saúde, ter uma infraestrutura logística, energética, de transportes, aí bem colocada, que depende do governo para se fazer, porque o mercado por si só não vai construir, ele não vai fazer esses gastos. Então, existe uma falha de mercado que requer a participação do governo para disponibilizar esses bens públicos para a população, né? Então, do ponto de vista dos gastos, não é verdade que o ajuste ou o controle, ninguém aqui está defendendo um descontrole dos gastos, mas assim, o cuidado e a análise dos gastos, ele é essencial para esse crescimento econômico, mas também precisa, como a gente estava discutindo, olhar bem o aspecto tributário, e aí acho que foi a primeira ou a segunda pergunta. Tentar dirimir esses efeitos negativos de sonegação, de evasão, de supersalário de alguns grupos, de corrupção, de superfaturamento em contratos. Existe também uma melhoria da eficiência administrativa dos gastos que é urgente. É a tal da gestão, né? A gestão gestão orçamentária é uma coisa importante que a PEC não toca, ela não está tocando na questão da gestão. Inclusive, na minha opinião, ela assume a má gestão. Porque ela coloca um teto para si mesmo. Isso é muito doido. Nesse sentido, ela chega a ser tacanha, não é? Porque, assim, sem considerar qualquer tipo de análise sobre a qualidade daquele gasto, se aquele gasto, por exemplo, a questão, né, das carreiras mais corporativas, dos super salários, se esse gasto cumpre a sua função, né, comparativamente com outros gastos que têm papel social muito relevante, como, por exemplo, os gastos nos programas sociais, nos programas de educação, sem fazer qualquer consideração sobre isso, sobre a efetividade dessas políticas públicas, né? Ou seja, nós temos todo um campo hoje acadêmico de que eu participo, por exemplo, que tem estudado as políticas públicas, a efetividade das políticas, sem qualquer consideração sobre isso, se propõe uma limitação única para todos, né, como se passasse um facão na horizontal, que vai, aparentemente, isso eu queria chamar a atenção de quem nos assiste, aparentemente ele congela os gastos, mas inclusive esse discurso do congelamento é falso.
Porque ele congela do ponto de vista do total de gastos que acontecerão daqui nos próximos 20 anos. Mas do ponto de vista nosso, dos usuários, da população que depende de serviço público principalmente, não haverá um congelamento, haverá claramente uma piora das condições do serviço. Teremos menos dinheiro para cada aluno matriculado nas universidades e nas escolas do país. Menos dinheiro, que já é baixíssimo hoje, né, no SUS para cada usuário do Serviço Único de Saúde. Por quê? Porque, como a Cristina levantou muito bem, há uma tendência de elevação, por exemplo, das aposentadorias, da população que entra no regime previdenciário. Com isso, a tendência é esgotar a capacidade do Estado de financiar investimentos ou mesmo de financiar o que nós chamamos no orçamento de custeio, que é aquele que é fundamental, que é aquele recurso que o Estado pode manejar para promover mais justiça social, que ele não está amarrado. Então, inclusive, é curioso como os defensores da PEC, eles criticam a ideia da vinculação de receita, né? Ou seja, para eles o grande problema é que o orçamento brasileiro é vinculado, o Estado é obrigado a gastar, mas o que a PEC promove, na perspectiva de 10, 20 anos, é quase que uma vinculação total do orçamento, porque a tendência é que o orçamento vinculado cresça e aquela parte do orçamento que é utilizada, né, livremente para promover políticas sociais e investimentos, a tendência é minguar absolutamente, né? Então, eu concordo, inclusive, com alguns analistas que têm dito que a PEC também objetiva retirar qualquer política do orçamento. O orçamento passará a ser um caixa de pagamento nos próximos anos. Ou seja, desse ponto de vista, a Laura Carvalho, colunista da Folha de São Paulo, escreveu hoje, né, dizendo que não se trata de uma política de austeridade fiscal, sequer é isso, né? É uma política de mudança de modelo de Estado, que o Salomão também afirmou aqui hoje. Eu, antes de passar a palavra para a Cris, aqui para as nossas considerações finais, quero pedir desculpa a você que está nos assistindo, porque eu estou gripado, então, de repente, estão ouvindo aqui umas tosses, é minha, ainda terminando uma gripe, então me perdoe. E a situação que se coloca quando os apoiadores, né, da PEC 241, eles dizem, olha, mas o Brasil chegou num estado de descalabro tal que é preciso fazer alguma coisa. Então precisa conter os gastos, a ideia de austeridade, e o exemplo que se dá muito frequentemente é fazer comparações com a dona de casa, dizer assim, olha, não pode gastar mais do que ela ganha, porque se ela gastar mais do que ela ganha, vai chegar no momento que ela não consegue mais crédito na praça e ela vai quebrar. O Brasil teria feito isso durante muito tempo, né? No entanto, a gente vê claramente que assim, a relação dívida-PIB do Brasil é uma relação que cresceu, é verdade, mas que está longe de ser entre as piores relações dos países em desenvolvimento, dos países desenvolvidos, enfim. O nível de desemprego, agora aumentando ainda um pouco mais, mas na saída da presidenta Dilma, era um nível de desemprego, por exemplo, ainda bastante menor do que do último governo Fernando Henrique, quando ele deixou o governo. O nível de reservas era alguma coisa perto de 200 vezes maior do que no Fernando Henrique. Ou seja, o Brasil já esteve muito pior do que está agora, né? Em vários outros momentos da história. Por que nesse momento esse discurso é o discurso que pega na população para justificar uma barbaridade que parece se desenhar com a PEC 241? Ixi, aí você me coloca em vários caminhos de resposta, né? Primeiro, eu queria colocar de uma forma muito simples, né, para quem nos assiste, para não acreditar nesse discurso falacioso, que não é verdade, mentiroso, de que a economia do país funciona como economia doméstica de uma casa. Porque ninguém na sua casa emite a própria moeda que paga os seus gastos. E o país, sim. Né? E o país tem uma soberania para negociação, tem reservas acumuladas que lhe dão uma margem muito maior de manobra para determinar suas despesas, tá? E controlar as suas receitas também e fazer o seu esquema de endividamento interno e externo. Aí eu queria colocar um segundo ponto que você tocou muito bem, é que comparativamente o nível, né, a relação dívida-PIB, tanto temos brutos quanto líquidos do país, é comparável à média internacional ou um pouquinho superior, mas não é um estado tão alarmante como em outros momentos da história que a gente já viu e nenhuma medida desse tipo foi colocada.
E vale lembrar também que não existe no mundo nenhuma atitude fiscal, um regime fiscal que coloque como meta esse congelamento do crescimento dos gastos somente em relação à inflação. E durante tanto tempo. Por tanto tempo. Tá? Então, essa é um adiantamento que ele não tem um respaldo econômico, ele só pode ser político. E por isso que a gente precisa discutir muito, porque existe um conflito de classes aqui que está colocado, que sempre esteve colocado, mas que nesse momento se acirra em benefício, principalmente dos grupos financeiros, nacionais e internacionais. Cris, Salomão, obrigado. Nosso tempo acabou, infelizmente, porque o papo está super esclarecedor, importante, porque muita gente não sabe quais serão os impactos e os efeitos da PEC 241 na vida de cada um, no dia a dia de cada um, a partir da sua aprovação final pelo Congresso Nacional. Então, agradeço muito aos nossos convidados e, claro, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente vai continuar na batalha, na luta pela democracia. Um forte abraço.